ostracismo. Para que todos possam entender o meu desconforto, que é certamente o mesmo de todos os demais senadores. Só encontro referência nas tocantes palavras de Alexis de Tocqueville sobre o legítimo. Enfatizo o legítimo exercício da ditadura da maioria nas repúblicas democráticas. Sob o governo absoluto de um só, o despotismo, para chegar à alma, atingia grosseiramente o corpo. E a alma, escapando desses golpes, se elevava gloriosa acima dele. Mas, nas repúblicas democráticas, não é assim que a tirania procede. Ela deixa o corpo e vai direto à alma. O amo não diz mais, pensará como eu ou morrerá. Diz, você é livre de não pensar como eu. Sua vida, seus bens, tudo lhe resta. Mas a partir deste dia, você é um estrangeiro dentre nós. Irá conservar seus privilégios na cidade, mas eles se tornarão inúteis, porque se você não lutar para obter a escolha de seus concidadãos, eles não a darão. E mesmo se você pedir apenas a estima deles, ainda assim simularão recusá-la. Você permanecerá entre os homens, mas perderá seus direitos à humanidade. Quando se aproximar de seus semelhantes, eles fugirão de você como de um ser impuro, e os que acreditarem em sua inocência, mesmo estes o abandonarão, porque os outros fugiriam dele por sua vez. Vá em paz, deixo-lhe a vida, mas deixo-a pior para você do que a morte. O senador Demóstenes Torres, desde o dia de sua primeira posse, portou-se nesta casa como cobrador de boa conduta de seus pares e de todas as autoridades públicas. Estando do outro lado da situação, firmou-se como um feroz defensor da ética, da moral, da probidade, sublimando por vezes princípios gerais, como a presunção de inocência, para alçar colegas à condição de investigados. Um pequeno fragmento do longo discurso proferido por Sua Excelência no dia 17 de agosto de 2006, ao mostrar sua posição contrária ao arquivamento de denúncias contra senadores acusados de quebra de decoro parlamentar no âmbito deste Conselho de Ética, o representado assentiu. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, as instituições brasileiras passam por um momento delicado, não propriamente pela estabilidade institucional que adquirimos e que a crise ou as crises não conseguiram abalar, mas porque vários membros, especialmente do Congresso Nacional, têm sido sistematicamente atingidos pelos mais variados escândalos. A importância do mandato parlamentar é inquestionável. Não podemos, de forma alguma, ter um desencanto por parte da população em relação à atuação parlamentar, em relação à importância do parlamento. O parlamento é soberbo e tem funções vitais, como a de fiscalizar o poder executivo, de manter a estabilidade com a elaboração de leis e com a revogação de outras, e até de promover investigações quanto a seus próprios membros e quanto a irregularidades praticadas nos poderes da União. Por isso, a perda de um mandato é de uma gravidade extraordinária. Primeiro, porque quem faz a escolha do parlamentar é o eleitor. É aquele que vota em um conjunto de propostas e de ideias, esperando que o Brasil possa ir adiante e melhorar. E muitos parlamentares têm se descuidado dessa verdadeira missão que a Constituição nos confia e que também devemos trilhar. Fecha aspas. Faço esse registro não por sarcasmo ou para demonstrar ironia da situação, mas sobremaneira porque ouso concordar com o senador Demóstenes em sua anterior postura. O parlamento é soberano e não podemos deixar que ele fique maculado pelo descuido de membros à missão confiada. Ante todo exposto, afirmo sem tergiversar que o senador Demóstenes Torres teve um comportamento incompatível com o decoro parlamentar. Percebeu vantagens indevidas,
praticou irregularidades graves no desempenho do mandato, incidindo no disposto do artigo 55, inciso 2 e parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 5º, incisos 2 e 3, e artigo 11, inciso 2, da Resolução do Senado Federal número 20, de 1993. Antes de concluir, não poderia deixar de me reportar ao argumento levantado pelo ilustre patrono do senador Demóstenes Torres a respeito de meu relatório preliminar. Sua senhoria sustentou que o meu texto era uma peça de retórica, comparável a vezeiro artifício de advogados em tribunais do júri. Aqui não é o momento para divagarmos sobre as belas páginas de Ésquilo que tratam da origem do tribunal do júri no julgamento de Orestes no Aerópago, a mesma colina de onde o apóstolo Paulo pregou para os atenienses. Mas a provocação me transportou à história de um dos mestres da retórica da Atenas clássica. Ainda menino, aquele que seria reconhecido pela posteridade como um dos mais hábeis oradores do período helênico, assistiu a um julgamento no qual um jurista chamado Calístrato tivera um desempenho notável e com sua verve mudou um veredicto que parecia irreversível. O garoto, extasiado com o poder da palavra do tribuno, invejou a glória de Calístrato ao ver a multidão exultar-se e exaltar o seu desempenho no manejo das palavras. Justificava-se assim a inveja do infante. Aquela honra parecia-lhe inalcançável, pois era gago. Conta-se que o jovem perseverante passou a declamar poemas enquanto corria na praia contra o vento e com a boca cheia de seixos. Aquele menino, antes tomado pela gagueira, tornar-se-ia na idade adulta o maior orador da Grécia Antiga. Devotou sua oratória à defesa da autonomia de Atenas frente às tentativas de unificação do mundo grego intentadas por Filipe da Macedônia. Seus discursos passaram à posteridade como as filípicas, nos quais procurava persuadir seus concidadãos da necessidade de Atenas se precaver contra o líder macedônio antes que fosse tarde demais. Atenas sucumbiu à Macedônia na Batalha de Queroneia, em 338 a.C. 3 anos depois, o exímio orador cairia em desgraça. Havia-se deixado cooptar por Alexandre o Grande, filho de Filipe, que lhe propusera a fuga de Atenas. É então preso pelos atenienses, mas logra fugir e exilar-se por longo tempo, só retornando a Atenas após a morte de Alexandre. Esse grande maestro da retórica era Demóstenes. Mais que a simples homonímia, o exercício da retórica é o elo de ligação entre um e outro Demóstenes. Ambos dotados de vasta e invejável cultura, exímios esgrimistas da palavra na formulação de libelos, ambos bafejados pela glória e colhidos pela fraqueza. Tenho por concluída minha árdua tarefa com a apresentação deste alentado relatório. Sua Excelência pediu que o julgássemos pelos seus feitos, não por suas palavras. Procurei explicar que nesse tipo de julgamento importa aferir a harmonia entre palavras e feitos. De fato, o senador Demóstenes Torres procurou, perante esse conselho, passar a imagem de que seria ele boquirroto e gabola. Considerado todo o conjunto da obra, é impossível não concluir que ela o desabona. Quem o julga somos nós, mas é o seu passado que o condena. Que o senador Demóstenes Torres possa de tudo isso aurir ensinamentos do sábio magistério da poetisa e contista goiana Cora Coralina. Aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida. Aprendi a viver. Ao expressar meu voto, gostaria de fazer minhas as palavras do congressista Peter Rodino, presidente da poderosa Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, por ocasião das audiências preliminares à instauração do processo de impeachment
do presidente Richard Nixon. Qualquer que seja o resultado, o que quer que aprendamos ou concluamos, deixemo-nos proceder agora com tal cuidado e decência, profundidade e honradez, que a vasta maioria do povo americano e seus filhos depois deles dirão: este foi o curso certo, não havia outro caminho. O Senado Federal não é um sarau de compadres. O Senado é como conquista da Revolução Americana, uma instituição duradoura para a opinião. Por todo o exposto, e em face do disposto no artigo 45, inciso 2 da Constituição Federal, artigo 55, combinado com o artigo 5º, é o cansaço, senador, incisos 2 e 3, e artigo 11, inciso 2, da Resolução número 20, de 1993, opino, nos termos do artigo 17, inciso 1, do parágrafo 2º da Resolução número 20, de 1993, com a redação que lhe foi conferida pela Resolução número 25, de 2008, pela procedência da presente representação e, em consequência, voto pela decretação de perda do mandato do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, nos termos do seguinte projeto de resolução. Projeto de resolução. Decreta a perda do mandato do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres. O Senado resolve. Artigo 1º. É decretada a perda do mandato do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, nos termos do artigo 55, inciso 2 da Constituição Federal, combinado com os artigos 5º, incisos 2 e 3 e 11, inciso 2 da Resolução número 20 de 1993 do Senado Federal. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data da sua